Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco. Hoje vamos conversar sobre o desenvolvimento infantil, que é complexo e é uma sequência de transformações que as crianças passam para adquirir novas habilidades. Hoje estão aqui conosco para conversar sobre esse tema o pediatra, aluno do mestrado profissional em saúde materno-infantil, Pedro Prá, e também a professora fisioterapeuta Juliana Saipt. Sejam bem-vindos. Obrigado. Então a gente sabe, né, que conversar sobre desenvolvimento é amplo, né, complexo, como eu já havia comentado. Então eu gostaria de iniciar assim essa nossa conversa perguntando um pouquinho assim, né, para ti, Pedro, como é que a gente faz para monitorar esse desenvolvimento das crianças? Algumas mães elas já têm experiência por ter tido outro filho ou cuidado de acompanhado de algum irmão, algum familiar próximo, né? E principalmente na mãe do primeiro filho, acompanhar o desenvolvimento da criança, ele começa a ter sinais já ao nascimento, né, que existem alguns reflexos que a criança tem, que é o procurar mamar. Então já começa aí, se o nenê procura mamar direitinho, é um sinal bom. Acompanhar os movimentos da mãe, fixar o olhar da mãe. E à medida que a criança vai crescendo, ela vai incorporando outras coisas, né? E um instrumento que serve para isso é a caderneta da criança, que há muitos anos ela já vem com uma parte que coloca assim o que a criança faz em cada idade. Então a mãe, em não tendo condições sozinha de fazer, pode ler a caderneta e ver o que se espera que cada criança faça em cada idade. Então as mães já têm noção, por exemplo, assim, que idade que a criança senta, idade que a criança começa a dar sorriso, idade que a criança começa a engatinhar. Então é uma parte da motricidade e uma parte também que não é da motricidade, que é da relação, que é da cognição, da aprendizagem, da capacidade de fazer coisas, né? Eu, Pedro, acho que isso é muito importante, né, da gente conversar, assim, que desenvolvimento não é só desenvolvimento motor, né, da criança ficar sentada, se engatinha, se caminha, é complexo, né, mais completo do que isso, né, como tu disseste. Então tem toda essa parte afetiva, cognitiva, social, né, e aí eu queria que tu nos dissesse um pouquinho qual a importância de acompanhar esse desenvolvimento. O desenvolvimento, assim, ele é diretamente relacionado ao amadurecimento cerebral da criança, que a formação do cérebro da criança já acontece durante a gestação e possivelmente por toda a vida, mas que tem um período muito importante, né? Que é a gestação e os primeiros 2 anos, tá? E possivelmente até os primeiros 5 anos, que até os 2, boa parte do crescimento do cérebro acontece nesse período. Então, consequentemente, o cérebro sofre agravos que possam acontecer e, ao mesmo tempo, a estimulação faz com que essa criança consiga aprender mais coisas que vão ser armazenadas ou fazer circuitos cerebrais que vão ter utilização pelo resto da vida dela. Então, é importante assim, a mãe presente, conversar com a criança, olhar nos olhos, fazer carinho, mostrar brinquedos, sons, contar historinhas, narrar o que está fazendo. Às vezes até parece uma coisa assim, o que a mãe fica falando, que está trocando a fraldinha do nenê? Mas isso é importante, ela está falando. Quanto mais palavras a criança ouvir, mais facilidade ela vai ter para falar depois e para compreender as letras, consequentemente para ler e escrever, e isso já se forma nos primeiros meses de vida. Então a parte assim, que a gente sempre acompanhou o crescimento, que é de um tempo antigo, que se preocupava muito mais com a desnutrição, com mortalidade infantil. Agora, a preocupação da gente é estimular o desenvolvimento da criança mais amplo, na parte cognitiva, que é a capacidade de aprender a entender, na parte de linguagem, que a criança consiga entender o que é falado e no futuro expressar o que ela pensa, na parte de relacionamento com o meio, na parte de comportamento social. Então, são várias partes que podem e que todas têm na caderneta da criança como o familiar acompanhar. Gente, que importante isso, né? Esse desenvolvimento, como tu disseste, sendo estimulado no início, sendo avaliado, acompanhado, repercute lá na vida adulta. Então, isso significa que a gente pode ter adultos melhores sucedidos na vida, digamos assim, né? Com um capital humano melhor, com desenvolvimento, até uma capacidade de ter um emprego melhor, se ele foi bem estimulado, se ele tem um desenvolvimento adequado, né?
Então, pensando nisso, Juliana, eu queria que tu nos contasse, assim, qual é o papel dos profissionais da saúde, né, no desenvolvimento, como é que se faz esse acompanhamento, esse monitoramento? São todos os profissionais que devem ficar atentos? Como é que funciona ou como é que deveria funcionar, né, o acompanhamento do desenvolvimento infantil? Bem, como o Dr. Pedro mencionou agora há pouco, né, o desenvolvimento ele é multidimensional. Então, os profissionais eles precisam estar atentos não somente aos marcos motores, se aquela criança ela está tendo um controle de cabeça, se ela está conseguindo sentar com ou sem apoio, se ela consegue se deslocar, mudar, virar, né, o rolar que a gente chama, não somente a esses aspectos, mas como ela interage com o ambiente, se é uma criança que demonstra interesse pelo seu meio, né, onde ela está inserida, se é uma criança que responde a estímulos sonoros, enfim, tem várias maneiras que os profissionais podem estar atentos a elas, né, a esses detalhes, a esses aspectos que vão nos dar indícios se essa criança está se desenvolvendo de forma adequada ou não. Né? Então, os profissionais eles também podem fazer uso de instrumentos específicos que são utilizados para mensurar algumas dessas dimensões do desenvolvimento, né? Então, nós temos algumas escalas, a literatura traz algumas mais simples, outras um pouco mais elaboradas, que o profissional também pode fazer uso disso, né, para verificar, para ter essa certeza de como está o desenvolvimento. E importante também é a questão interdisciplinar, né? São os encaminhamentos, eu acho que os profissionais não podem perder tempo. Se notou que algum desses aspectos não está adequado, eu acho que se precisa fazer esses encaminhamentos para o pediatra e para a estimulação, para que essa criança não perca a janela importante que o Dr. Pedro também mencionou, que é a plasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem nos primeiros anos de vida de se adaptar e se modificar, né? Então, eu acho que os profissionais todos, sejam eles da área da saúde, da educação, todos têm um papel fundamental nessa blitz do desenvolvimento, digamos assim, né? A gente precisa estar atento o tempo inteiro. Uma coisa eu acho muito importante que tu trouxeste, né, o papel dos profissionais da saúde, mas também, né, da escola. A gente sabe que nesse período, a gente não tem tantas crianças indo para uma escolinha, né, ou a creche, né, a escola infantil. Então, muitas ficam em casas, mas quando elas estão na escola, o professor também deve ficar atento a isso, não é, Pedro? Nos últimos anos aumentou as mães que trabalham fora, né? E os pais, né? Os cuidadores trabalham fora, e é muito frequente que a criança frequente algum maternal, ou creche, ou escola infantil. E é importante, assim, que esses profissionais tenham algum treinamento para observação de algum atraso, mas também que eles valorizem isso do estímulo, que a criança não é só tu dar comida, não é só tu botar roupa. Então, assim, o jeito que tu dá comida influi. Então, assim, se aquele cuidador ou está dando a comida e, ao mesmo tempo, demonstrando um afeto, olhando a criança, interagindo com ela, isso influi. É tão importante também, né, que agora quando a prof. Juliana falou da interdisciplinaridade, né, eu sou nutricionista, e quando a gente inicia a introdução da alimentação complementar, uma das primeiras coisas que a gente faz é ver se que a criança tem ou não sinais de prontidão. Então, a gente não vai começar a introdução alimentar de uma criança que não consegue ter controle cervical, não consegue ficar sentadinha, né, ficar com a cabeça penduradinha. Então, a gente tem que ter esse olhar realmente multiprofissional, né? E, Pedro, eu acho que é tão importante esse cuidado multiprofissional que, inclusive, na caderneta de saúde da criança, ampliou o número de páginas, né, para a gente avaliar o desenvolvimento. E tem teste novo também, é isso? Isso. Ela vem assim, ela ganhou, eu não sei exatamente quantas páginas, né? E essa caderneta que nem saiu ainda, né? Isso. Desculpa te interromper, Pedro, mas é que as crianças acho que nem receberam ainda, né? Acho que ainda não chegou no Ministério, né? A caderneta está chegando. A última caderneta foi lançada em fevereiro, com previsão de distribuição a partir de março, e ainda não chegou. Mas a penúltima, que era distribuída até o ano passado, já teve ampliado bastante a área para a mãe,
para o cuidador, desculpe, ou para os profissionais de saúde, que ela é um instrumento que tem que ser de utilização da família e da equipe de saúde. E ela já tinha aumentado bastante a área do desenvolvimento, e a última, então, ela somou um espaço que é o MChat, que é uma tabela específica para triagem para criança de autismo, né? Essa tabela já existe, uma portaria do Ministério da Saúde, que todas as crianças devem ter a avaliação do seu desenvolvimento através dessa tabela, né? Mas ela era colocada separada, e agora ela vem na carteira, na caderneta de saúde, inclusive a mãe pode fazer, o pai pode fazer. Mas o autismo, ele é uma doença que existe, que vem aumentando a incidência, que é uma doença importante em termos de saúde pública e em termos da família que tem uma criança autista, né? Mas a gente tem todas as outras questões relacionadas a atraso do desenvolvimento, que, como a professora Fran falou, tem trabalhos assim no mundo que mostram que o estímulo à nutrição e ao desenvolvimento num determinado período, se avaliado depois de 15, 20 anos, aquela população tem um ganho de educação, um ganho de emprego, um ganho de renda. Então, a gente chama que tu vai conseguir tornar as gerações, a tua geração, que tu estimula o desenvolvimento, melhor e possivelmente as gerações futuras. Ele tem uma importância transgeracional, até dá para dizer, o cuidado com o desenvolvimento e o estímulo ao desenvolvimento. E, Juliana, agora a gente está falando de atrasos, né, no desenvolvimento. Eu acho que esse é uma procura muito grande, né, no ambulatório da fisioterapia, para os profissionais da fisioterapia, mas tem um momento certo para a gente investigar esse atraso. E quando aparece, né? Quais são os alertas, assim, como é que os pais podem ficar alertas, o que eles devem fazer, quem eles devem procurar? Assim que eles observarem, né, que algum aspecto do desenvolvimento não está como eles acham que deveria estar, eu acho que sempre é importante esclarecer essas dúvidas nas consultas mensais das crianças, né? E também consultar a caderneta, como o Dr. Pedro mencionou. E importante também a estimulação precoce, que existem profissionais habilitados para fazer isso e que não necessariamente a criança vai ter que ir na fisioterapia, por exemplo, várias vezes. A gente orienta esses pais o que eles podem fazer em casa, a utilização de recursos, o que se pode fazer para enriquecer esse ambiente, para tornar ele mais atrativo para a criança. Então, existem pequenos ajustes que se faz no ambiente e que tornam ele mais lúdico para o bebê, para a criança, porque a criança vai se desenvolver por meio da exploração do ambiente. Como que os pais podem fazer, então, para estimular essas crianças? Qualquer estímulo é importante, então não necessariamente tenha que ser através do brinquedo. A criança, então, ela vai se desenvolver por meio de brincadeiras, que podem ou não envolver brinquedos, né? Pode envolver algum outro objeto que para ela vai se tornar um brinquedo, né? É assim que ela aprende, tanto em termos motores quanto no aspecto sensorial, que é bem importante. Ela precisa tocar nos objetos, ela precisa tocar nas pessoas, ela precisa interagir com as pessoas. Então, se os pais, eles conseguem ter diálogo com o bebê, com a criança, se eles conseguem ter momentos de afeto, momentos próximos e ricos de troca, eles estão estimulando, né? Então, a gente não precisa ser somente com brinquedos, né? E também se tem que ter o cuidado com o excesso de tecnologia, né? Que ao invés de fazer uma estimulação, pode trabalhar contra, né? Pode trazer alguns prejuízos. Então, às vezes melhor um brinquedo mais simples ou um objeto que pode se transformar num brinquedo, como uma garrafinha com algumas tampinhas dentro, por exemplo, que pode servir como um chocalho, do que necessariamente a tecnologia, né? Então, o simples, ele é importante quando se fala em desenvolvimento da criança. E é interessante, né? Quando tu fala em tecnologia, eu acho que esse é um tema que é importante a gente conversar, né? E Pedro, tu
acabaste de elaborar um material, né, para ser entregue para as mães, que fala dessa parte da tecnologia, né, do uso de telas. O que mais traz esse teu material que tu pensou, né, em entregar para essas famílias, para que elas tenham a possibilidade de conhecer outras formas de estimular o desenvolvimento? Utilizando de coisas, como a professora Juliana falou, coisas simples que tem na casa, que qualquer pessoa tem, né? Primeiro, é isso que eu comentei antes, que é o interesse, o afeto, a atenção à criança, o estímulo, que tu não precisa de equipamento, né? E coisas do dia a dia, assim, panela, tampa de panela, talher, prendedor de roupa, tudo pode virar brinquedo, desde que os pais tenham à disposição, né? E utilizem a sua criatividade, dediquem uma parte do tempo para estimular a sua criança, né? E a gente tem, assim, a tela como uma coisa muito presente já. Era a televisão até o final do século passado, né? E no início desse, e depois, assim, começou os tablets e agora a gente tem o smartphone, né? Que ele é uma coisa, assim, ele prende muito a criança. E tem já alguns estudos, inclusive no Brasil e acho no Japão, que a criança que se expõe a mais de 2 horas a telas por dia no primeiro ano de vida causa atrasos em algumas partes do desenvolvimento, e eles detectaram, um trabalho no Japão, uma incidência um pouquinho maior de transtorno do espectro autista, né? Que é uma doença, então, que a gente se preocupa e que não se sabe, não se pode dizer que é isso que está causando, né? Mas que a gente tem que cuidar. E comentando, assim, o que a professora Juliana falou, eu sinto, assim, às vezes, os pais valorizando muito, assim, porque eu estou levando meu filho na fono, na físio, na TO, e eu queria levar mais. Só que, às vezes, esses pais não fazem isso que a professora falou, que é levar no profissional, mas ver o que aquele profissional faz e fazer em casa. Porque a criança vai na clínica ou no profissional para ajudar uma vez por semana, 2, uma vez cada 15 dias, mas ela está todo dia em casa. E esse todo dia é importante a estimulação. Para a criança que tem algum atraso de desenvolvimento e também para a criança normal, a criança que não tem nada. Porque quanto mais estimulada é a criança, mais ela vai ter capacidade, né? Porque esses marcos do desenvolvimento, assim, eles são sutis, não são coisas, assim, fáceis da gente ver. E também as crianças não têm as crianças que têm alguma lesão mais grave têm atraso em várias partes do desenvolvimento. Algumas não, algumas têm algum pequeno atraso na linguagem, algum pequeno atraso, prejuízo na relação do comportamento, que é o pessoal social, que é no relacionamento, e que isso pode começar já lá no início da vida. Juliana, e eu fiquei pensando agora, né, se a gente tem né, uma média, assim, mundial de 8, chega até 8%, né, de crianças com atraso do desenvolvimento. Então, quem são essas crianças e o que vocês fazem quando elas chegam para vocês? Esse atraso no desenvolvimento, ele tem vários fatores que podem explicar isso, né? Mas, primeiramente, a gente vai fazer uma avaliação para ver o que está realmente atrasado e identificar por que isso, né? Para tentar trabalhar também lá na origem. E nós vamos, então, estimular esses marcos motores, vamos estimular a sensibilidade, o aspecto social, o cognitivo, tudo junto, porque funciona tudo junto, acontece tudo junto, né? Então, existem vários recursos que a fisioterapia utiliza para isso, né? O enriquecimento, um ambiente enriquecido por si só já vai estimular, mas a gente também vai lançar mão de alguns manuseios, né, de algumas facilitações para que esse desenvolvimento motor aconteça de forma mais normal ou mais próximo do normal, né? Lembrando que a criança aprende fazendo, né? Ela precisa viver o movimento, ela precisa experimentar a textura, ela precisa, então, da experiência. Então, respeitando isso e também respeitando o fato de que a criança precisa estar livre, né? A gente vai estimular a independência dela em todos os setores, em todos os aspectos. E esse é um recado que eu acho importante ser passado também para os pais, deixar a criança livre, deixar a criança à vontade, né? Quanto mais no chão ela ficar, é claro, com todos os cuidados, agora se falando, né? A gente saiu de uma pandemia agora há pouco em que o chão era
enfim, sempre foi, mas era mais carregado de perigos, digamos. Mas tendo esses cuidados, dá para deixar a criança no chão e livre, de forma que ela possa explorar o ambiente e tudo aquilo que essa exploração vai trazer para ela. E acho que vocês dois, né, já falaram bastante sobre a questão do ambiente, né? Então não é um único fator, são diversos. Então, além desses cuidados mais nucleares, mais familiares, Pedro, o que mais pode ser feito para a gente ajudar nesse desenvolvimento infantil? Nos últimos tempos, natureza tem aparecido como uma forma de estimular o desenvolvimento. É uma coisa bem recente, assim, que a Academia Americana de Pediatria, eu não me lembro se foi ano passado, ano retrasado, recente, sugeriu mato para as crianças, sair de casa. Por quê? A casa é importante e que a criança, como a professora falou, transforme qualquer coisa na casa em brinquedo. Não precisa ser necessariamente algum brinquedo sofisticado, alguma coisa, qualquer coisa. E a importância de a natureza, sair para a rua, brincar, parques, praças, interagir com outras crianças, com outros meios, isso também tem grande importância. Isso, além disso, né, as políticas públicas que possam incentivar, né, a gente tem uma série aí de fatores, mas a gente poderia ficar conversando muito mais tempo, né, sobre essa questão do desenvolvimento, já que ele é amplo, complexo. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui, né? Então, hoje conversamos sobre o desenvolvimento infantil. Espero, né, que tenham aproveitado as dicas e que os pais, profissionais da saúde, cuidadores, fiquem atentos, né, às nossas crianças. E nos encontramos no próximo programa Saúde em Foco.